A Páscoa é a maior festa da fé cristã. A gente pode até dizer que é o coração da nossa fé. Saber que Cristo venceu a morte, isso nos enche de esperança de vida. A Páscoa, então, é justamente esta capacidade de assumir um jeito novo de viver. Páscoa não é voltar para a vida de antes. A gente vai ver durante todo o tempo pascal, e são 50 dias que a liturgia da igreja celebra esta festa, por ser a mais importante da nossa fé, nós vamos ver várias cenas em que o Cristo ressuscitado se encontra com os discípulos. Inicialmente, eles têm dificuldade de reconhecer Jesus. Um pensa que é um fantasma, que é um pescador, que é um mendigo, que é um andarilho. São várias passagens que mostram por que essa dificuldade dos discípulos de reconhecerem o Cristo ressuscitado. Haviam convivido com ele por 3 anos, né? Mas é que na cabeça dos apóstolos ainda, a ideia da ressurreição era voltar à vida de antes. E ressurreição, Páscoa, não é voltar à vida de antes, é assumir uma vida nova, um jeito novo de viver e amar. Eu sofri um acidente em 2014, indo para o trabalho. Eu sou funcionária de uma metalúrgica e toda sexta-feira eu saía 1 hora antes, horário reduzido. Então eu trabalhava em horário administrativo, aí na sexta-feira eu saía 1 hora mais cedo. E quando eu estava mais ou menos a 500 metros da empresa, na chegada, eu vim me chocar com o carro. E quando eu cheguei no hospital, eu já estava em estado de choque, porque eu perdi muito sangue, a perna abriu, né? Então, muitas terminações nervosas, romperam e tal. Foi uma correria, que os médicos tentando fazer de tudo para salvar a minha vida ali, não tinha o que ser feito, me levaram para o centro cirúrgico e lá já foi tentado retirar a parte da perna. Conseguiram retirar, só que eu não ia aguentar a cirurgia. Então eu fui para a UTI, em coma, induzido, fui para a UTI e tinha que esperar aquela hemorragia estancar. Eu passei 15 dias na UTI, só que meu acidente foi no dia 10 de outubro de 2014. No dia 12 de outubro, que era o prazo máximo, né, da estancar essa hemorragia, parou. E foi no dia 12, no dia de Nossa Senhora, que a minha mãe é muito devota e minha mãe acreditando muito na fé dela que eu ia sair daquela situação. E no dia 12 estancou. Aí voltei para o centro cirúrgico e conseguiram terminar a cirurgia. E eu lembro que na UTI são 15 minutinhos só de visita, então revezavam 2 pessoas. E minha mãe entrou. Minha mãe entrou muito abalada, forçando um sorriso para dizer que estava bem, mas no fundo assim o olho dela estava inundando de lágrimas. E ela sem acreditar que eu tinha acordado e tal, né? E eu, mãe, tô bem, viu? Eu lembro que eu falei, mãe, acabei de mexer uma perna na outra, então não vai precisar dessa amputação. Tenho certeza que não vai precisar. Pode ficar tranquila, mãe. Aí ela desabou. Ela desabou porque ela já sabia que a perna já não estava ali, né? Aí ela falou assim, minha filha, não importa como você vai voltar para casa. Se o seu sorriso apagasse, o meu apagaria também. Aí aquilo, eu nunca vou esquecer essa parte. Nunca, porque aquilo foi muito forte para mim. E ali, eu já senti que, independente do que eu tivesse que passar, a partir daquele momento, eu ia fazer não só por mim, mas eu ia fazer por ela também. Eu coloquei assim no meu coração que eu vou encher minha mãe de orgulho, muito orgulho ainda. Porque isso tudo vai passar. Eu fiquei 50 dias tomando banho em leito. E tudo que eu passava de dificuldade lá, eu trazia para minha vida antes. Aí ficava pensando, poxa, eu nunca agradeci por ter tomado um banho de chuveiro na minha vida. Eu estava com 26 anos. Nunca, não tenho memória de ter agradecido um dia. E hoje eu estou aqui há pouco mais de 50 dias, sem tomar banho de chuveiro e sonhando com banho de chuveiro. E o mesmo aconteceu quando eu fiquei em pé, quando eu sentei. Uma das nossas surpresas assim foi ter vindo nosso filho com menos de 2 anos de amputação. Era uma orientação médica de eu não engravidar dentro desses 2 anos por conta da fratura da bacia, a mulher tem essa dilatação e tal. Então ele sugeriu, né, que eu não engravidasse. E menos de 2 anos estava eu lá engravidando, né? E agora, né, como que vai ser? Foi assim um susto muito grande, Gabriel não conseguiu nem trabalhar, veio para casa desesperado, feliz demais.
E foi tudo novo. No entanto, que a minha gestação com o Rafa, a única preocupação do doutor era o ganho de peso, como é de qualquer gestante, para eu não ganhar muito peso e perder a mobilidade, né? Essa é a preocupação dele. É um aprendizado em conjunto, sabe? Ele super entende que a mãe dele tem uma limitação, mas que não deixa de fazer nada, que tem vontade com ele. E é até bonitinho de ver hoje ele na escola, ele falando, foi desenhar a família na escola, ele desenhou sem a perna. Aí a amiguinha falou assim, Rafa, mas tá faltando uma perna na sua mãe. Ele, não, minha mãe é assim. A menininha sem acreditar, né? Ele começou a explicar da forma dele, que eu fui atravessar a rua e que eu não dei a mão e não sei o quê. Então, é bonito demais, sabe? Aí tem uma amiga que treina há muitos anos CrossFit e ela falava muito, ela estudava comigo na faculdade e ela falava muito CrossFit. Falei, eu vou testar esse cross, né? Porque treino rápido de 1 hora, 50 minutos aí, daria pra eu incluir no meu dia com o Rafa, né? Ah, menina, esse negócio aqui deixa a gente extremamente apaixonada, porque te desafia, você contra você todos os dias. Hoje não tem essa diferença. Eu chego aqui, o pessoal tem uma amizade muito grande comigo, eu falei, aqui é minha segunda casa, isso aqui me faz muito bem, é daqui que sai toda a energia e disposição para me manter o dia todo. Isso aqui me ajuda no equilíbrio, na mobilidade, me ajuda muito no fortalecimento do corpo. Quando eu comecei aqui, né, eu não tinha essa percepção, eu ia treinar por qualidade, por saúde. Só que cresceu tanto que eu comecei a participar de alguns campeonatos. Primeiro foram campeonatos regionais, que eu competia dentro da minha categoria e fora dela, com meninas sem deficiência, e a gente batia ali, lado a lado. E quando isso começou a crescer, eu comecei a participar de campeonatos com a galera do Brasil, né, amputados, grupo PCD, que a gente chama de adaptado, CrossFit adaptado, e eu comecei a competir com o pessoal. Então a gente ia para o Rio, para São Paulo, várias competições que a gente participava. Só que cresceu um pouco mais. Daí no ano de 2019, eu fui competir na Argentina. Aí quando eu voltei com o segundo lugar, assim, te dá mais um gás, né? Poxa, eu não acredito, fiquei super feliz e continuei. É muita coisa boa, sabe? Eu falo isso, que quando você põe um lado positivo, põe que você quer seguir a sua vida, que você quer se dar bem, que você quer seguir da melhor maneira possível, não tem como as coisas darem errado. Só depende de você, aquele um pouquinho todos os dias. Diante de tanto sofrimento que a gente vive, a realidade da dor que nos toca em tantas dimensões, a dor física, a dor emocional, a dor psíquica, o cenário que nos tocou no ano passado e neste ano, né, da pandemia, nos perguntamos, onde está o Deus da vida? Tantas vidas sendo perdidas, né? Tanta dor no mundo, tantas pessoas feridas. Cadê o Deus da vida? Cadê a grandeza do amor que salva? A Páscoa é esta resposta, né? A dor existe, mas ela terá fim. A cruz é pesada, carregamos, mas um dia ela não estará mais sobre os nossos ombros, porque caminhando com Jesus, nossa vida também vai terminar em ressurreição. Nós morávamos numa cidade do norte de Minas, né, chamada Águas Formosas, e em 1994 nós nos mudamos para São José. Éramos eu, meu pai, minha mãe e mais 2 irmãos, éramos 4 pessoas no total, né? E construímos a nossa vida em São José, de 1994 para cá. Meu pai arrumou um emprego fixo, acabamos nos mudando para cá em definitivo. E nessa vinda para cá, pelo menos uma vez ao ano, nós costumávamos voltar para essa cidade do norte de Minas para visitar os parentes, né? Então fazíamos viagem pelo menos uma vez ao ano. Nós éramos 3, como eu falei no começo, depois nasceu meu irmão Leonardo, já aqui em São José dos Campos. Os outros 2 também são naturais lá de Águas Formosas, porém o Leonardo nasceu em São José dos Campos, que era o filho caçula. Então, em 1998, nós nos tornamos uma família de 5 pessoas, né? Então, éramos eu, meu pai, minha mãe e mais 3 irmãos. Meu pai resolveu ir com a minha mãe e com o irmão caçula fazer uma visita para o meu avô em Minas, para os outros familiares, né? Então passaram lá uma semana aproximadamente.
E numa segunda-feira, era dia 29 de julho de 2013, eles estavam retornando de viagem, né? E por volta das 14 horas, próxima à região de Leopoldina, na Serra da Mata, um caminhão, um bitrem, um dos tanques, ele carregava gasolina ou outro diesel. Ele fez uma curva aproximadamente 100, 110 por hora, de acordo com testemunhas e com o laudo antropológico também. E ao fazer essa curva, a curva foi mal feita e acabou atingindo 5 carros na contramão. Esse caminhão tombou, atingiu 5 carros e os 2 tanques explodiram, né? Foi uma explosão gigantesca e por conta dessa explosão, não só os meus pais, né, mas foram 11 vítimas fatais no total. Foi um momento bem difícil assim pra gente, né? A perda de um pai, de uma mãe, de um irmão. E a gente não sabia como enfrentar aquele momento, né? Eu trabalhava, meu irmão também trabalhava, a minha irmã na época estava fazendo alguns bicos ali por perto mesmo, né? Fomos até Minas, eu e meu irmão, fizemos o exame de DNA e precisamos juntar alguns documentos que a gente conseguisse encontrar para ajudar na identificação. E ali aquela tristeza muito grande consumindo nosso coração, a gente não sabia muito o que fazer, nós tivemos o apoio de muitas pessoas, porém a dor ela é algo muito íntimo, né? Muito pessoal, a gente estava sofrendo muito com aquilo. Então, de repente, no meio de todos aqueles documentos, nós encontramos uma carta do meu pai. Essa carta meu pai havia escrito para minha mãe no aniversário de casamento. Eles haviam acabado de fazer 25 anos de casamento, um mês antes, né? Eles tinham feito 25 anos de casamento. E nessa carta meu pai falava um pouco sobre cada um dos filhos. E no final dessa carta ele deixou uma frase que acho que foi o que marcou muito a gente. Busque somente a Deus, porque o resto é passageiro. Então, quando eu e meus irmãos ouvimos ali aquela frase, é como se o Espírito Santo viesse ao encontro da nossa dor ali, da nossa necessidade, e nós podemos fazer uma experiência diferente. Foi a experiência de acreditar que tudo era passageiro, inclusive os meus pais eram passageiros. Que nós sabemos que essa matéria que passa, né? Que nós somos apenas matéria. Mas o que deixou mais marcado ali foi que só Deus não é passageiro. Então, quando nós professamos a nossa fé na Santa Missa, fazemos a nossa profissão de fé, nós professamos que acreditamos na ressurreição. Naquele momento em diante, ao olhar para os meus irmãos ali, para aquela situação que nós estávamos vivendo, nós começamos a entender o que a profissão de fé ela dizia. Que ali não acabava tudo ali, ele estava começando apenas. Eu me lembro deles era da experiência e da vida de oração. Então, todos os dias às 6 horas da tarde, paravam tudo, rezavam o terço em família, né? Nós rezávamos em família. A Santa Missa, constantemente estavam indo ali na Santa Missa. Se fizesse sol ou chuva, eles estavam ali participando da igreja, não deixavam seus compromissos de lado, nada os impedia, né? E essa busca garantiu, nós cremos nisso, nós professamos isso, garantiu que aquela tragédia não terminasse ali, não fosse o fim, não fosse o limite, mas que o céu fosse a glória reservada para aqueles que esperam em Deus, né? O amor em Jesus é a doação da vida. Não há maior prova de amor do que aquele que é capaz de entregar a própria vida para salvar a vida de alguém. Jesus faz este gesto. Não há a possibilidade de você chegar à Páscoa, à vida nova, sem passar pela doação da vida no altar da cruz. Ou seja, na vida doada para servir, para cuidar, para proteger, né? Nós precisamos realmente, como uma vela, ela tem que se consumir para iluminar, a vida também tem essa mesma missão. No consumir a vida, mas para que eu possa iluminar a vida dos outros de significado e de esperança, então eu vou também terminar em ressurreição. Bom, eu sou criado em berço de outra religião, então desde pequeno fui criado com outra religião, com outras ideias. Eu nunca tive preconceito, digamos assim, contra o catolicismo, mas nunca me deu a oportunidade de conhecer. Então, minha vida até a adolescência, 14, 15 anos, eu era de outra religião e não tinha contato nenhum com o catolicismo. Eu morava em São Paulo, eu vim morar em São José dos Campos com a minha mãe e o meu padrasto. E ele é de berço católico e ele começou a falar para mim sobre a verdade católica, como que a igreja entendia e olhava as coisas do mundo. E para mim algumas coisas começaram a fazer sentido. Então eu resolvi de fato abrir o coração para conhecer. Então foi isso que realmente me ajudou a entender, porque se eu não tivesse de coração aberto, acho que nada
daria certo para conhecer de fato a religião católica e entender a verdade, né? Outubro de 2015, a minha mãe descobriu um câncer de mama, então foi isso que eu falei, eu preciso me agarrar em alguma coisa para poder me fortalecer. Então foi aí que eu me dei também novamente a oportunidade de poder conhecer. Então eu busquei participar de um outro encontro que nós tivemos aqui na paróquia e foi nesse encontro realmente que minha vida mudou. Eu olhei e falei, não, aqui que é o meu lugar, é aqui que eu preciso estar e é aqui que eu vou seguir. Eu resolvi, falei, eu vou entrar no catequese, né? Falei, não, vou conhecer catequese para adulto. Era de noite, a Rosângela, nossa, foi uma pessoa muito especial e importante na minha vida, porque me ajudou a entender muita coisa que eu tinha dúvida até então. Então foi na catequese de fato que, na minha situação, depois de adulto, eu pude de fato conhecer e entender a verdade da fé católica. Na Páscoa de 2017, dia 14 de abril, eu fui batizado, no sábado de Aleluia. Então eu vejo muitas pessoas falando para mim, nossa, como é que você se sente, você depois de adulto, você saber o porquê você está sendo batizado? Me conta essa história. Eu sempre falo, para mim, foi algo realmente marcante. 2017 foi o ano, porque em junho, né, em Corpus Christi, foi a minha primeira comunhão, então foi algo que realmente me marcou, porque eu desejava ardentemente comungar. Para mim era algo assim realmente que faz toda a diferença na vida de todo cristão católico, porque é a renovação daquilo que o próprio Jesus prometeu para nós, que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Então, a comunhão é o ato de amor mais incrível que Deus pode fazer conosco. A primeira comunhão é algo que eu desejava ardentemente. Então, quando eu comunguei a primeira vez, nossa, foi incrível. E acho que até hoje, né, a cada comunhão, a gente poder sentir o amor de Cristo por nós, renovar a aliança que Ele fez conosco, é maravilhoso. Eu participo da pastoral da comunicação, da Pascom, né? A gente faz a parte de data show, projeta a missa para o pessoal poder assistir. Hoje, em tempos de pandemia, a gente trabalha com a transmissão, então a gente sempre quando tem algum evento grande, a gente prepara uma transmissão para as pessoas de casa poder receber, mesmo que de forma espiritual, Jesus na comunhão. Então, hoje a minha relação com a igreja é totalmente ativa. O grande ápice da fé católica é justamente a Páscoa, né? É ali que a gente de fato encontra o grande mistério da fé. Nova, porque é isso que Cristo quer ser em nós, né? Precisamos nos despir, como diz a própria palavra, Sagrada Escritura, do homem velho e acolher Cristo, o homem novo. Um jeito novo de viver, onde o amor é a medida de tudo aquilo que a gente vai realizar. O amor do Cristo se torna a medida da nossa palavra, a medida daquilo que guardamos no coração e, acima de tudo, a medida daquilo que nós fazemos para os outros. O parto foi normal, transcorreu super bem, né? Ela nasceu de 38 semanas, 3,650 kg, né? E esperta, desde cedo, assim, um tônus muscular bom. E aí nós procuramos toda essa parte de estimulação, que, né, é uma coisa que quanto antes começa, melhor o resultado. E a Mari cresceu. 1 ano e meio ela andou, 2 anos ela já falava assim, se expressava, né? E entrou na escola. Na escola ela se desenvolveu sempre, né, com as terapias. A gente tinha uma clínica que na época ela ia 3 vezes por semana, ficava nessa clínica 4 horas, né, com todas as estimulações ali, fono, físio, TO, né, a parte, né, de psicóloga. E aí ela foi desenvolvendo, foi crescendo, foi, né, aprendendo com a gente e a gente aprendendo com a Mari. Essa menina, assim, de Down, tenho bastante orgulho dos meus pais, muito amor da família, que foi um mês que já passou há muito tempo,
o apoio deles, que deu. Ela sempre estava feliz. Ela foi uma criança feliz, ela foi, né, um bebê feliz, ela foi uma criança feliz, ela foi uma adolescente feliz e agora, como ela mesma diz, ela é uma adulta feliz. Desde ali mais ou menos os 10 anos de idade, ela já sabia da condição da síndrome, né, que ela era diferente, mas a gente sempre deixou muito claro a sua diferença não te diminui, né? O que você vai ter que fazer é sempre procurar, né, o que você consegue fazer de melhor, né, e o que você consegue aprender, porque todos podem aprender. Eu sou uma menina feliz, educada. E o que te faz feliz? Ter uma família junto. Se a gente acredita, eu acho que eles se fortalecem, eles podem muito mais. Então cabe um pouco também a quem está por trás, aos pais, aos colegas, acreditarem. Porque quando eles acreditam, a criança é capaz de produzir mais, é capaz de voar mais. Se a gente não acredita, ela fica sem o pozinho de fada, ela não consegue voar tanto. Mas se a gente acredita, vai longe. Ela sempre quis participar da vida normal que todos em volta dela tinham. Então ela via os amigos fazendo alguma coisa, ela queria fazer também. Via o irmão fazendo natação, quis fazer também. Ela começou a assistir vídeos no YouTube que ela mesma procurava, né? Ela sabe operar celulares melhor do que a gente, ela ensina pra gente. Começou a ver vídeos no YouTube e começou já um pouco mais velha, né? Já adolescente, começou a falar que queria fazer um canal. Como a gente trabalhava, a gente não podia ajudar muito nisso, já envolvia um pouquinho mais de trabalho, mas a gente viu que ela começou a gravar no celular dela, ela mesma gravava um pouquinho de vídeo dela falando, apresentando o dia a dia dela, né, como se estivesse falando por um vídeo de YouTube. E aí, como começou a pandemia e sobrou um pouquinho mais de tempo da gente em casa, eu passei a trabalhar em casa, eu acabei tentando ajudá-la a montar esse canal, do jeito que ela queria, contando as histórias que ela queria. E mostrar o que você queria mostrar para eles? Que você... Eu sou uma pessoa boa. E muito esperta e inteligente. Oi, gente. Eu sou a Mariana e esse é o meu canal. As pessoas estão gostando dos vídeos, isso mostra para ela que o que ela quer fazer pode ser feito, pode ser bem feito e as pessoas também vão gostar. Ajuda muito na parte da fonoaudiologia, porque ela faz os exercícios que a fonoaudióloga passa no momento em que ela está narrando os vídeos. E isso é muito interessante porque não deixa de ser um tratamento para ela própria melhorar na fala. E também ajuda a outras pessoas a entenderem o que é síndrome de Down, a perceberem que a jovem com síndrome de Down é uma jovem que pode fazer tudo como qualquer outro jovem, ajuda outros jovens com síndrome de Down a se sentirem também representados. Hoje a gente tem muito pouca representação. Desde pequena, a gente às vezes tem aqueles dias, né, de angústia, né, de dificuldade, de incerteza, e ela sempre com aquele sorriso, aquele abraço. A gente brinca que ela tem o melhor abraço do mundo, que o abraço dela recarrega, né? Então, e eu sempre me emociono muito quando a gente vai para esse lado, porque é uma superação para a gente também, porque você sempre olha para aquele lado, né? Se ela se supera todos os dias, se ela se alegra todos os dias, né? Se ela encontra forças todos os dias, como que nós não vamos fazer isso, né? Há duas formas de encarar os percalços e os sofrimentos que fazem parte da nossa humanidade, né? Todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos limites, todos nós estamos sujeitos a uma enfermidade, né? A algum acidente,
Todos nós somos fadados a ter nossos sonhos interrompidos, né? Isso faz parte do humano. Não passar por essas experiências, eu diria até que nos desumanizaria, né? E é justamente quando nós vemos a experiência da dor e acolhemos não como algo que é maior do que eu, mas algo que vem trazer uma lição, eu me torno muito mais solidário com o outro que sofre também, né? Eu percebo que a dor não atinge apenas a mim. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas não é só comigo, acontece com muitas pessoas. Em 2016, eu tive uma infecção de urina muito forte. Aí eu fui no urologista e questionei ele sobre um caroço que eu tinha na minha coxa esquerda. Porque eu perguntava para a ginecologista, ela dizia que não era nada. Aí então, um médico mais velho, não sei, mais experiente, né, ele se preocupou com isso. Veio que eu tinha linfoma não Hodgkin, grau 3. Aí eu cheguei nele e ele já estava com a cartinha na mão, sublinhada, né, em amarelo, e falou assim, olha, a senhora está com câncer, eu estou encaminhando a senhora para quimioterapia. Eu falei assim, é, doutor? Ele falou assim, é. Eu falei assim, tá bom, muito obrigado. Ele, boa sorte para a senhora. No outro dia, consegui consulta com a médica no outro dia. Aí ela examinou, aí pediu esse exame PET scan, né? Que deu a imagem toda e falou assim para mim, olha, tem duas coisas que são essenciais no seu tratamento, Aparecida. É a sua fé e a sua força de vontade. Se você não tiver nenhum desses dois, remédio nenhum vai te levantar. Aí ainda brinquei com ela, né? Não, eu creio e confio em Deus e Nossa Senhora e tenho força e fé que eu vou vencer. Aí teve um dia que eu olhei no espelho, aí só tinha os cílios, falei assim, nossa, ainda tenho um. Aí falei, eu brincava com eles que eu tinha cara de tartaruga, porque eu não tinha sobrancelha, não tinha cílios, não tinha cabelo, mas levava numa boa. Aí terminou a quimio, fiz outro PET, né? Aí já não tinha mais nada, não mostrava nada. Que eu estava curada com a graça de Deus e com a medicação, né? E com a ajuda de todos os enfermeiros, as médicas que me atenderam, né? Fiz uma tomografia do rim. Isso em 2018? Isso em 2018. Aí mostrou que ele tinha voltado no meu diafragma, entre o pulmão, o coração e a coluna vertebral, um lugar difícil de acesso, né? Aí dessa segunda químio, aí ela falou que eu não iria aguentar a terceira e nem a quarta. Aí ela disse, então vamos partir para o transplante autólogo. Eu fiquei careca 3 vezes, né? Mas nunca me importei, sempre de bem com a vida. Aí que você passa, né, a dar valor à sua vida, à vida dos outros. Principalmente daquelas pessoas que te apoiaram, que oraram por você, as enfermeiras no hospital, o carinho, a dedicação que elas têm com o paciente. Na época que eu saí, aí acho que eu fiquei 1 mês, aí já veio a pandemia, né? Ai, já estou em isolamento já há mais tempo, né? E já veio a pandemia, né? Não podia ir para lugar nenhum. Porque eu não podia ter contato com pessoas doentes, não podia pegar um resfriado, não podia pegar nada, né? Então, aquilo foi um choque, né? Hoje eu olho para trás, eu não acredito. Até hoje eu não acredito que eu passei por tudo isso e estou aqui. Firme, forte, com a graça de Deus, voltei a fazer o que eu gosto. O beijo dos meus netos. Meu neto Felipe, quando eu fiquei a primeira vez sem o cabelo, né? Eu fui buscar ele na escolinha, minha filha tinha me dado uma peruca.
mas eu não consegui usar. Só coloquei esse dia para ir buscar ele na escolinha. Ele tinha acho que 3 aninhos. Mas ele gritava, ele pulava tanto de alegria de ver a avó dele com cabelo, que ele queria pentear o meu cabelo. Posso, vovó, pentear o seu cabelo? Porque ele sabia, né, que quando caía meu cabelo é porque eu estava doente, né? Porque a vida que Deus nos dá é maravilhosa. Você tem que cuidar dela. Você tem que amar o seu corpo. Se você não se amar, quem que vai amar por você? Ninguém. Saí da classe média, né? Estudei normalmente em colégios normais e assim sempre sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E por fim eu terminei por me envolver com pessoas bastante que não eram legais, que pessoas que não continham a minha essência. E eu comecei no transcorrer desse tempo a me envolver e a me deslumbrar com coisas que eram fáceis. Eu fui presa em 2012, em outubro de 2012, né? E foi um tempo muito difícil, porque, assim, de repente, eu nunca tinha estado numa prisão. Eu fui arrancada, assim, no meio da noite, fui para a audiência e depois fui para o presídio. Nunca tinha tido, assim, contato, né? Assim, eu era até uma pessoa, embora eu tivesse feito direito, mas assim, eu nunca tinha sabido o que era um presídio, apenas por livros, essas coisas todas, mas foi um impacto. Dentro da prisão, eu convivi, por exemplo, com motins, convivi com amigas que se mataram, suicídio, eu convivi com pessoas que praticam crimes que dentro da prisão mesmo não se permite, né? Enfrento as coisas de frente desde então, porque foi um pacto que fiz a mim mesma e a Deus de que iria enfrentar todas as coisas muito de frente. Então a oração começou a se tornar a minha arma. As coisas que mais me salvaram na prisão foram as boas lembranças. É engraçado, né? As boas lembranças que eu tive da vida. Foi aquilo que me moveu. Não é fácil, não foi fácil caminhar aqueles metros que me levaram até aquele portão da frente. Eu saí há um ano atrás, no meio da pandemia, né? Logicamente, quando você sai, você enfrenta preconceitos da sua própria família, porque, lógico, eles também duvidam de tudo, né? Eles duvidam de tudo, porque quando você ouve falar no sistema prisional, você entende que a pessoa que entrou ali vai sair muito pior do que ela é, né? E aí você tem que provar ao mundo inteiro de que você se redimiu, mas principalmente que você se encontrou, né? E meu encontro com a pastoral carcerária começou assim. Eu comecei a alimentar as minhas colegas de oração, de presença, a valorizar aquelas pessoas que iam lá naquele momento, né? Elas saíam todos os sábados, né? A partir das 2h nós recebíamos a visita da pastoral carcerária. E é algo engrandecedor você esperar alguém enquanto você está no cárcere. Imagine que você está fechada e você está aguardando algo que vai te dar esperança, que vai te dizer palavras de amor, que vai te fazer mais feliz. E aquela frase que eles trazem, né, escrita: estive preso e viestes me ver, né? E realmente isso é real. E acho que isso é uma experiência que só sente quem vivenciou a prisão. E eu creio que em meio a essa pandemia, muito de nós tem sentido essa experiência, né? Essa experiência do Cristo visitando através de outras pessoas, de outras formas, pois é dessa forma que nós recebíamos a presença da pastoral carcerária. Se você se arrepende hoje mesmo, né, estarás comigo no paraíso, né? Então, quando a gente se arrepende verdadeiramente daquilo que a gente fez e a gente faz a nossa nova proposta de vida,
ela acontece, né? E eu gostaria principalmente de pedir às pessoas que nunca desacreditassem que o outro ser humano, que qualquer ser humano seja capaz de se redimir, porque nós somos. A Páscoa é a grande festa que renova a nossa fé, nos reveste de esperança e traz de novo aquele sopro de vida para a nossa alma. O sofrimento existe, mas ele chegará ao fim. A vida, como dom de Deus, esta permanece e esta é para sempre, né? E quando a gente olha a partir da ótica da fé, a vida aqui na Terra, por mais anos que vivamos, 80, 90 anos, é um piscar de olhos diante da vida que Deus preparou para nós, seus filhos e filhas. Então acho que ter um olhar naquilo que Deus prepara para nós, seus filhos, nos faz enfrentar a cena do Calvário que a gente enfrenta sem perder a esperança. Eu venho de uma família de classe média, então eu morava no centro de São Paulo e eu engravidei muito cedo, tive a minha filha com 17 anos e trabalhei sempre com telemarketing, porque eu não tinha ensino superior. E dentro do call center eu consegui fazer bastante trabalho legal, evoluir bastante dentro das empresas onde eu trabalhei, mas em 2015 a empresa onde eu estava, ela faliu e na falência dela, automaticamente eu perdi tudo que eu tinha. E com isso eu aceitei um emprego em uma outra empresa que me pagava um salário mínimo e eu não conseguia manter o mesmo padrão de vida e acabei indo morar em um barraco com os meus filhos. Na época, a menina com 17 e o menino com 8. E nesse período eu desenvolvi síndrome do pânico e uma depressão profunda que culminou numa tentativa de suicídio no final de 2016. E eu fiquei internada no hospital psiquiátrico por quase um mês. E na saída dele, acabei indo dormir na casa de uma amiga. Enquanto a gente conversava sobre tudo o que tinha acontecido, eu fui limpando algumas coisas na casa dela e de repente, quando eu vi, eu estava muito empolgada limpando a casa toda e no final do dia ela me pagou pelo trabalho. E na hora que ela me pagou, eu pensei, meu Deus, se eu ganhar todo dia esse dinheiro, minha vida muda. E aí eu fiz um anúncio nas redes sociais para dizer que eu tinha encontrado uma profissão e... Só que assim, eu fiz um anúncio para os meus amigos me chamarem para fazer faxina. 300 pessoas no Facebook. Eu acordei e tinha 10 mil compartilhamentos da foto, porque era uma foto com referência de cultura pop e eu peguei o cartaz do filme Kill Bill, coloquei a minha cara no lugar da cara da Uma Thurman e uma vassoura no lugar da espada. Eu marquei 60 faxinas no mesmo dia e na sequência, eu apareci em todos os portais de notícia das pessoas falando, olha, uma faxineira super criativa. E com o tempo eu descobri uma veia na comunicação e aí eu comecei a falar sobre o trabalho, sobre a profissão e sobre quem presta serviços em geral. E acabei me tornando ali uma porta, a pessoa que carrega a bandeira ali sobre a valorização dos trabalhos dos prestadores de serviço. E hoje eu lancei um livro com a minha história, eu ganho bastante grana fazendo trabalho publicitário, coisa que eu nunca ia imaginar na minha vida. E a minha vida mudou completamente. Nós saímos daquele barraco, hoje a gente mora num apartamento super legal, meus filhos estudam em boas escolas, então a gente conseguiu uma mudança de vida que eu não fazia ideia de que seria possível. Eu e o Lucas, nós somos capixabas, nascemos no Espírito Santo, né? Eu em Vila Velha, como é o município de lá, e ele no interior, em Barra de São Francisco. Mas a gente se conheceu em Vila Velha
porque na época de faculdade, enfim, tínhamos amigos em comuns, né, na faculdade. E aí, logo no nosso primeiro 6º mês aí de namoro, a gente já embarcou para empreender. Desenvolvemos aí uma empresa, ficamos 2 anos com ela. Muitos fatores a gente não sabia, fomos aprender ali na prática, como capital de giro, por exemplo. O que era isso, né? A gente nem tinha noção do que era. E ela não prosperou. E o negócio deu errado, e aí a gente resolveu mudar para São Paulo para poder pagar a dívida, de fato. Isso foi em 2010 e foi onde eu e a Bruna decidimos vir para São Paulo na cara e na coragem, sem ter emprego, sem ter nada em vista. Só que para a família a gente tinha tudo. E a gente veio para São Paulo então sem ter nada de fato, sem ter nenhum emprego. E aí chegando aqui a gente foi para o mercado buscar emprego, com o currículo debaixo do braço, andando na rua, indo até o shopping. A Bruna entrou numa empresa logo de início, que ela ficou bastante tempo nessa empresa. Eu entrei no mercado de franquias, onde eu busquei trabalhar nesse mercado, porque eu achava que tinha uma oportunidade muito grande. E aí em São Paulo a gente começou a fazer a nossa história. Em menos de 2 anos, né, 1 ano e pouco, aí nós já tínhamos pago a dívida, enfim, e seguimos aí em busca dos nossos sonhos, né? Eu trabalhava numa rede onde a data da Páscoa e do Natal é de extrema importância. Então eu trabalhava até 11 horas da noite, na semana da data comemorativa, onde no outro dia de manhã eu tinha que estar lá 8 horas da manhã. Então eu não tinha tempo realmente. E com a Bruna grávida a gente pensou, não dá pra gente ter essa vida com as nossas filhas. Na verdade com a nossa filha, né? A gente tinha só uma. Ia ter a primeira, né? Quando realmente a gente parou para analisar e botar isso na ponta do lápis, a gente percebeu que sem ninguém, sem a família aqui por perto, né, onde alguém poderia dar aquele socorro, buscar a criança em determinado horário, enfim, nós não conseguiríamos. Então, se a gente tinha feito, né, um planejamento de ter a nossa filha, ampliar a nossa família, enfim, a gente também precisaria nos readequar aí. E aí, então, eu gosto sempre de falar porque era o momento onde nós estávamos mais estáveis. Estava tudo certo. Aquela crise que passada no início, não tinha mais nada disso. Financeiramente, nós estávamos muito tranquilos. E, sem dúvida, o senso comum é, agora que vocês vão ter um bebê, vocês vão movimentar dessa forma. Por quê, né? Aí nós montamos a Splash, né, que é um modelo de franquia. Desde o início já era para ser franquia. Então não tem cozinha, não tem chefe de cozinha, barista, nada disso. Então traz pra gente uma tranquilidade melhor referente ao negócio. Nós inauguramos a Splash em abril e aí em dezembro, onde eu deveria receber 13º que eu tinha recebido no ano anterior, né? Recebendo 13º. Nós tínhamos que pagar o 13º por funcionário, né? Então naquele momento ali nós vendemos o nosso carro para poder pagar o 13º dos funcionários, para não deixá-los sem receber, e logo depois nós tínhamos que, de fato, decidir, né? Ou a gente continua com o negócio, ou não continua com o negócio. E aí foi no momento que nós colocamos o nosso apartamento à venda para poder manter o negócio de pé. Graças a Deus não precisamos, não chegou um ponto de vender o apartamento, porque nós conseguimos um investidor para entrar na Splash. A tempestade vem e logo depois o sol já chega. Foi o que aconteceu de fato com a gente. Mas é preciso sim ter muita persistência. Eu uso uma expressão que é: o empreendedor ele precisa ter lombo grosso, que é aqui, as costas dói, é dor, entendeu? O corpo realmente a gente sente fisicamente a pressão, né, a tensão de uma dificuldade. Mas a gente precisa ter muita certeza, acreditar muito naquilo que está fazendo e ter muita coerência, muita clareza com todo mundo que está junto com a gente, que as coisas se transformam. Hoje a gente está completando 3 anos aí da Splash, a gente já tem 48 contratos, né, de franqueados, são 48 famílias impactadas pelo nosso trabalho, que buscam também, de alguma maneira, gerar renda ali para elas, em cima do propósito principal, que é essa qualidade de tempo. No primeiro ano da empresa, nós tivemos a nossa segunda crise como casal empreendedor, né? A primeira crise, de fato, foi a primeira empresa que não deu certo e quebrou em 3 anos, em menos de 3 anos. Quando a gente abre a Splash, no primeiro ano a gente já tem uma crise também interna, ali nos fortaleceu muito para quando veio a pandemia. Quando veio a pandemia em 2020,
a crise era mundial, né? Nós estávamos compartilhando a crise com mais um monte de gente. E para quem nunca passou por crise, o que eu posso dizer é, busque uma solução. O fundo do poço tem molas de fato, a fé que nós temos é muito grande também, de acreditar e arriscar sempre. Então, quando vem a pandemia, a gente se fechou em casa, né, como todo mundo, e aí naquele momento ali a gente pensou, não, a gente tem que fazer alguma coisa diferente para não ficar na mesma coisa, senão a gente vai ficar aqui, sabe lá quanto tempo, não tendo resultado nenhum. Então, na segunda semana da pandemia, a gente escreveu um livro, porque a gente queria contar exatamente essa nossa história das nossas crises, né, do nosso passo a passo, para que pessoas que estivessem nessa mesma situação nossa do passado pudessem ler ali e falar, não, calma aí, realmente faz sentido, vai passar, persevere e não desista, né? E arriscar sempre, 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 a palavra que a gente aprendeu, que não é acreditar, é arriscar. Acreditar é muito fácil. Você fica sentado no sofá acreditando que um dia você vai ganhar na Mega Sena, mas você porém você nunca jogar. Porém você nunca joga, aí não vai adiantar nada. Se você ficar sentado no sofá acreditando que um dia você vai ter sucesso. Você tem que arriscar, e arriscar só é saindo do sofá realmente para poder fazer acontecer. E aí, com certeza, o resultado ele vem com muita dor, mas ele vem, sem dúvida nenhuma. A Páscoa, eu acredito que ela é um tempo especial de nós redescobrirmos o valor sagrado de toda a vida, da minha vida, da vida das pessoas que me cercam, mas principalmente descobrir o valor daquela vida que precisa ser resgatada através de um gesto de amor, né? A Páscoa ela tem que fortalecer no nosso coração a dimensão da caridade. E caridade, muito mais do que você dar um alimento para o outro, que é necessário e fundamental para a vida, mas a caridade, acima de tudo, dar-se ao outro, né? Dar tempo, dar atenção, é acolher o outro. Velha, no Espírito Santo, e eu tinha, né, um restaurante antes da pandemia, e quando entrou a pandemia, que tudo parou, nos primeiros 2, 3 dias, eu continuei com o meu restaurante aberto, e um dia desses, vindo para o restaurante, para abrir o restaurante, eu vi uma família comendo lixo. Eu vi um pai, uma mãe e 2 crianças comendo comida do lixo, coisas do lixo, sabe lá o que tinha dentro. E aquilo mexeu comigo, eu sendo pai, eu fiquei muito triste vendo uma cena daquela e resolvi fazer um almoço solidário para aquela família ser beneficiada. Porque ontem eu estava indo embora para minha casa, aí eu estava passando em Itapuã, eu vi 2 crianças, uma mãe e um pai abrindo lixo e comendo as coisas do lixo, entendeu? Eu sou pai, é feio ver isso, não é bonito, eu não gostei, tá, de ver a pessoa mendigando, pedindo comida, então eu peço ajuda de vocês, cara. Até 5 horas da tarde, meu restaurante vai ficar aberto para essas pessoas de pouca renda, de baixa renda, que não tem como se alimentar. E aí começaram a chegar carros cheios de doações, cestas básicas, né, fardos de arroz, feijão, carne. E o que era para ser um dia, a minha cozinheira falou comigo, e aí, Paulo, o que a gente vai fazer? Eu falei, se você quiser continuar, a gente continua mais um dia. Ela, vamos embora. Eu falei, vamos embora. E aí o que foi um dia, foi 2, foi 3, uma semana, 2, um mês, 6 meses. E agora, dia 23, agora faz 1 ano. Que aumentou, e aumentou mesmo, tá vendo aqui, ó? Essa é a quantidade de marmita, você sabe por quê? Olha isso, pessoal, ó. Olha tanta gente que tem aqui hoje no almoço solidário. Falando do fundo do meu coração, para mim é gratificante. Eu não consigo me ver longe do almoço solidário. Eu sei que eu tenho uma vida que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que viver, mas eu não consigo me ver fora dessa ação. É muita água, vai alagar o restaurante inteiro. Pessoal, ó, mostrar pra vocês, ó. Não é brincadeira não. Olha só, o rapaz aqui falou bem assim, pô, você que tá fazendo uma coisa bonita aqui, cara, não era pra estar acontecendo isso com você não.
Ah, meu Deus. Só que é prova, pessoal. Tá vindo da cozinha, ó. A cozinha mais alta tá vindo de lá, ó. Tá vendo, ó? Tá descendo de lá. Só que é prova. É prova. Deus prova a gente pra gente não desistir. Não é por causa disso que eu vou desistir, que eu vou parar. Eu não gosto nem de lembrar que eu me emociono, eu choro, porque a gente perdeu tudo, né? O sonho que a gente estava... que a gente está montando, que é um sonho nosso, isso aqui é uma vida, a gente vive isso. Eu estava ali agora na frente, pessoas estavam me procurando, sabe, o tempo todo. Então aquela chuva, veio uma chuva que eu nunca, 36 anos, eu vou fazer dia 7 agora, eu nunca vi na minha vida. Alagou tudo, alagou o restaurante e perdemos tudo. Perdemos todos os freezer, perdemos todas as doações, perdemos as verduras, tudo, perdemos tudo e eu fiquei assim, estático, porque no outro dia eu sabia que ia ter 700 pessoas esperando para almoçar, para tomar café. E aquele domingo de chuva eu fiquei dentro do restaurante desesperado, caindo raios, trovões e tentando salvar alguma coisa aqui, alguma coisa ali. E não consegui. Não consegui salvar quase nada. Mas graças a Deus, no outro dia, as pessoas viram os vídeos, vieram até mim, né, ajudaram aqui no restaurante. Já compramos 2 freezers novos, então melhorou, mas eu me vi numa situação assim, muito apertada. Teve uma moça que ela mandou uma mensagem bem assim, antes de ontem. Paulo, eu sou irmã do Cris, meu irmão é morador de rua. Eu não tenho nada na vida, moro em um cômodo com 5 filhos. Eu ganhei 2 cestas básicas e quero dividir uma com você. Queria poder fazer mais, mas eu não consigo. Mas eu desde já eu fico feliz em poder te dar uma cesta básica. Olha só, a mulher mora em um cômodo, com mais 5 filhos. Ela ganhou 2 cestas básicas e queria me dar uma para ajudar. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do quanto eu choro? O quanto eu chorei lendo aquela mensagem? O quanto me dá força para continuar? A esperança é a grande marca que nós carregamos. Enfrentamos dificuldade, mas dizemos, eu sei em quem eu coloquei o significado da minha vida, quem está no centro da minha vida e onde eu alicercei minha vida, como uma casa construída sobre a rocha. Sempre virão ventos contrários, né? Sempre haverão dificuldades que vão querer nos abalar. Mas se eu realmente enraizei a minha vida no Cristo, na rocha da fé, nada vai ser capaz de abalar e nem roubar a esperança, que é algo que reveste a minha alma. Então, nada tira o significado e o valor da minha vida. E mesmo entre as maiores provações, eu continuo caminhando acreditando que um novo tempo surgirá. Deus fará ser novas todas as coisas.